você vai crescer. Uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Acredita que a criação do controle remoto foi por volta da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e 1918. Só que antes disso, em 1898, o Nikola Tesla já tinha inventado o princípio da transmissão sem fio. Tesla testou o seu primeiro experimento ao colocar um barco e permanecer em um lago e permanecer em terra. O aparelho era simples, era uma bateria dentro de um dispositivo de controle, cuja função é enviar eletricidade para um oscilador que converte os pulsos de energia em ondas de rádio. Essas ondas, por sua vez, ela passa pelo receptor que é instalado no barco, que a interpreta e faz com que o movimente o barco. A variação da onda é criada pelo seu comprimento enviado. Aí, por exemplo, ele tem dois botãozinhos e cada um emite uma frequência de onda para o barco. Aí nisso vai ativar os movimentos. As ondas de rádio são radiações eletromagnéticas, ou seja, pertencem ao espectro eletromagnético, assim como micro-ondas, raio gama e luz. Assim também são conhecidas como hertzianas ou ainda como ondas de radiofrequência. Essas ondas são criadas quando há inversões repentinas de corrente dentro de um condutor, ou seja, a corrente alternada criada por Tesla. As ondas eletromagnéticas são sempre transversais e, de maneira geral, são esféricas e tridimensionais. Dispositivos controlados por ondas de rádio possuem 4 componentes principais. Primeiro é o transmissor. O transmissor geralmente deve estar em uma das mãos para controlar o dispositivo, e uma vez acionado, o transmissor envia ondas de radiofrequência para o receptor. O segundo é o receptor. O receptor é um circuito de sintonia casado com a frequência do transmissor. Geralmente uma placa de circuito impresso e uma antena saindo do interior do dispositivo recebe os sinais que são emitidos pelo transmissor e ativam os motores elétricos de acordo com os comandos enviados pelo transmissor. O terceiro são motores elétricos. Os motores podem ligar e abrir ou fechar portões. Se for carrinho, pode girar as rodas, mudar as direções do veículo, e se for barquinho, pode acionar as hélices. Enfim, uma infinidade de funções que dependem exclusivamente dos recursos do dispositivo. O quarto é a fonte de energia. Geralmente é uma bateria recarregável, mas pode ser pilhas também. Na teoria, com uma antena, uma reveladora e um alto-falante, o aparelho de rádio já poderia funcionar, mas na prática as coisas não são tão simples e uma única válvula não é suficiente para fazer o aparelho de rádio funcionar. Antes de tudo, as correntes, tanto oscilantes como fonofrequentes, são revigoradas e, portanto, são inseridas no circuito outras válvulas, que têm a função de amplificadoras. As amplificadoras são colocadas antes e a reveladora depois. As primeiras são chamadas amplificadoras em alta frequência e são importantíssimas, porque delas depende a sensibilidade do aparelho, isso é, o número de estações que é possível captar. As outras são chamadas amplificadoras de baixa frequência, mas possuem igual importância, porquanto delas depende a potência dos sons emitidos pelo alto-falante. Mas isso não basta, e o nosso rádio ainda não está completo. Se não estiver dotado de uma sintonia, que é o que nos permite mudar de estação, o botão da sintonia está ligado, e um condensador variável, um instrumento que serve para mudar o comprimento da onda que se recebe, e com isso mudar de estação, porque cada estação transmite um comprimento de onda diferente. E ainda, para o funcionamento das válvulas, é necessária corrente elétrica. Finalmente, os controles de volume e de tonalidade, os filtros de onda, para eliminar os distúrbios, os transformadores, são outras partes necessárias para que o aparelho... Agora nós vamos explicar como funcionam os controles de portão. Quando você pressiona o botão, este envia um sinal de onda de rádio na faixa de 315 MHz até 433 MHz e com o sistema codificado por um microchip, do outro lado do receptor, trabalhando na mesma frequência, recebe esse sinal enviado e faz acionamento de um relé. O relé faz a abertura do portão e mais um toque no botão faz com que esse efeito seja inverso, fechando ele. O LED que se acende no controle é para visualizar o funcionamento e a capacidade da bateria. Não se trata de um infravermelho, assim como nos controles remotos. Sei que você vai crescer. Uma de nós. Quando damos nossa